Mais uma aula de matemática e dando sequência à última aula, né, que nós vimos sobre planificação, no caso planificação de figuras no espaço. Nós tivemos a oportunidade de ver o que é uma grandeza que tem uma dimensão, ou aliás uma figura que tem uma dimensão, uma figura com duas, uma figura com três dimensões, né? E hoje eu vou me concentrar numa figura que tem duas dimensões, que nós vamos chamar de polígono. Então, hoje vamos ver o estudo dos polígonos, tá? Então, vocês anotam nosso conteúdo de hoje, que vai ser o estudo dos polígonos. Então, anotem lá, estudo dos polígonos, estudo dos polígonos, tá? Então, primeiramente, vamos começar com a definição de polígono. Nós vimos o que é uma figura de duas dimensões. A figura de duas dimensões, ela possui comprimento e largura. Eu citei alguns exemplos dessas figuras, tá? E o polígono é exatamente esse tipo de figura. Ele possui somente duas dimensões, né? Só que além disso, ele é uma figura fechada, né? Vou colocar aqui. Primeiramente, o polígono é uma figura de duas dimensões, ele só tem comprimento e largura. Ele é uma figura plana, ou seja, ele é uma superfície reta, tá? E ele também é uma figura fechada. Então vamos estabelecer aqui as condições da existência de um polígono. Primeira coisa, ele tem duas dimensões, ou seja, ele só tem comprimento e largura. Tipo, por exemplo, isso aqui é uma figura de duas dimensões. Tem comprimento e aqui tem largura, tá? Aqui é o comprimento e aqui é a largura. Alguns chamam de altura, mas eu tenho duas distâncias, né? Tem uma distância horizontal e uma distância vertical. Não tem uma distância para dentro, que seria a profundidade. Então isso aqui é um exemplo de polígono. Agora, o que é que você observa? O polígono é uma figura fechada, ou seja, ele separa uma região interior de uma região exterior. Olha, isso aqui é a região interior do polígono, isso aqui é a região exterior. Ele é uma superfície plana, ou seja, ele é uma superfície reta. Aí você fala assim, mas dê um exemplo de uma superfície que não é plana. Essa aqui, por exemplo, olha só. Aqui eu tenho uma superfície que não é plana. Então não posso, isso aqui não pode ser um polígono. Porque o polígono, ele é uma superfície reta, ele não é uma superfície plana. Curva, aliás, né? Ele não é uma superfície curva, ele é uma superfície reta. Vou um pouquinho, tá? Então ele é uma figura fechada, é bidimensional, tem duas dimensões, é fechado, é uma superfície reta. Outra característica, a linha que separa a região interna da região interna também são linhas retas, tá? Isso aqui, por exemplo, não é polígono. Parece um sorvete, né? Essa linha aqui é reta, essa linha aqui é reta, mas essa aqui não é. Então, fazendo um resumo, o que é um polígono? O que é que a figura tem que ter para ser um polígono? Ela tem que ser uma figura fechada, ou seja, separar uma região interna de uma região interna. Tem que ser uma figura bidimensional,
tem duas dimensões, aqui comprimento e largura, tá? Bidimensional, é fechado, é uma superfície plana, ou seja, uma superfície reta, e as linhas que separam a superfície interna da superfície externa são todas linhas retas. Então, vou colocar aqui. É uma figura fechada, uma figura bidimensional, duas dimensões, né? Comprimento e largura. Bidimensional. Fechada, ou seja, separa a região interna da região externa. Plana, ou seja, é uma superfície reta. Calma aí que eu vou. Não, tô certo, essa vírgula. As linhas que separam a região interna da região externa, que separam a região interna da externa, são todas retas. Então vamos lá. É uma figura bidimensional, fechada, plana, não é uma superfície curva, é uma superfície plana, uma superfície reta. As linhas que separam a região interna da externa são todas retas, tá? E é côncava e é convexa. Então o polígono é convexo também. O que é uma figura convexa? Uma figura convexa é aquela que, se eu traçar uma linha, qualquer linha sobre ela, essa linha só entra e sai da figura uma única vez. Ou seja, isso aqui é uma figura convexa, olha só. Qualquer linha que eu traçar só entra e sai da figura uma única vez. Figura, isso aqui não é polígono, porque vai ferir essa característica aqui, ó. As linhas que separam a região interna da externa são todas retas. Aqui tem uma que é curva. Isso aqui não é um polígono, tá? Isso aqui não é polígono porque não é uma superfície plana. Então, se qualquer uma dessas características não acontecer, não é um polígono. Só que eu não expliquei que é uma figura côncava. Convexa, aliás, né? Olha, essa figura aqui, ela não é convexa. Por quê? Porque por aqui, se eu traçar uma reta, ela entra e sai da figura duas vezes, olha só. Entrou, saiu, entrou, saiu. Então, quando a figura é convexa, isso aqui não é convexa. Qualquer que seja a reta que eu traçar, só vai entrar e sair da figura uma vez. Aqui não, se eu traçar reta por essa região, entra e sai duas vezes, tá? Essa figura aqui, ela não é polígono por vários motivos. Essa que eu vou desenhar agora. Esta aqui, olha. Primeiro, ela é bidimensional? Ela tem comprimento e largura. Ela é plana? Ela é plana. É uma figura plana. É uma superfície reta. As linhas que separam a região interna da externa são retas? Não. Essas linhas são curvas. Tá? É uma figura convexa? Não é convexa. Porque se eu traçar uma reta aqui, ela entra e sai da figura duas vezes. Então isso aqui não é um polígono, tá? De tudo que eu desenhei aqui, o que é um polígono? É só essa figura aqui. Porque ela tem duas dimensões, é plana, as linhas que separam a região interna da externa são retas,
e é convexa. Qualquer reta que eu traçar entra e sai da figura somente uma vez. Então essa é a definição de polígono. Essa que vocês acabam de ver aqui no quadro, tá? Ele tem essas características todas. Primeira é bidimensional, segunda é fechada, a terceira é plana e quarta, as linhas que separam a região interna da externa são retas e quinta é uma figura convexa. Então tu observa que o polígono ele tem 5 características. E isso define o polígono. Aí você fala assim, professor, se essas linhas que separam a região interna da externa, quantas delas eu preciso ter para me ter um polígono? Ora, pergunta eu faço para vocês. Você pode ter um polígono de 2 lados? Porque aqui, a linha que vai separar a região interna da externa são linhas retas. Só que são linhas retas que têm começo e fim. Então, linhas retas que têm começo e fim, você chama de segmento de reta. Então, aqui eu tenho 2 segmentos de reta. No polígono, essas linhas retas que dividem a região interna da externa, tá? São chamados de lados do polígono. Então, o que é o lado de um polígono? É aquela linha reta que separa a região interna da externa. Só que se eu traçar somente 2 linhas, eu não tenho uma figura fechada. Essa figura aqui é aberta. Então aqui eu não tenho uma região interna separada da região externa. Isso significa que isso aqui não é um polígono. Porque com duas linhas retas, eu não consigo fechar a figura. Então eu não vou ter um polígono. Então o polígono com menor número de lados, para me ter uma figura poligonal fechada, o menor número de lados são 3 lados. Então não existe polígono de 2 lados. Tá? Não esquecendo que o lado é uma dessas linhas retas que separa a região interna da região externa. É claro que a linha reta que separa as 2 regiões, essa aqui, por exemplo, é uma linha que eu vou chamar de linha AB, a linha BC e a linha AC. Então essa linha aqui é uma linha separatória, essa é uma linha separatória, essa é uma linha separatória. Tá? Como todas são linhas retas, isso me dá como característica um polígono. E o menor número de linhas separatórias que eu preciso para me ter um polígono são 3. Então, o polígono com menor número de lados é o polígono que tem 3 lados. Não esquecendo que o que é o lado do polígono? É uma dessas linhas retas que separa a região interna da região externa. No triângulo eu tenho 3 linhas retas que fazem isso. Então isso aqui é um triângulo. Isso é um tipo de polígono. Triângulo é um polígono, tá? Mas é só o triângulo que é um polígono? Não. Nós temos polígonos também que tem 4 lados, ou seja, 4 linhas de separação. Aqui, na verdade, eu tenho aqui o polígono de 4 lados. E esse polígono também tem um nome. O nome desse polígono é quadrilátero. Então observa que o quadrilátero, tu vê que ele é uma figura bidimensional, ele é fechado, ele é plano, ele é convexo e as linhas de separação são retas. Então isso configura um polígono de 4 lados. No geral, o nome dos polígonos é dado
pelo número de lados, tá? Então, por exemplo, tu observou que este polígono de 3 lados tem nome de triângulo. Triângulo de 3 lados. Aqui o quadrilátero, em 4 lados. Então, conforme a quantidade de lados, o teu polígono tem um nome. Aqui, por exemplo, eu tenho um polígono de 5 lados. Um, dois, três, quatro, 5. Como ele tem 5 lados, o nome dele é pentágono. Não esquecendo que todos os lados de um polígono são linhas retas, tá? São linhas que nós chamamos de segmento de reta. E aí eu posso ir dando nome aos polígonos. Eu vou chamar de N o número de lados de um polígono. N é, a letra N representa o número de lados de um polígono. O número de lados de um polígono. Aí você já viu, quando n é igual a 3, o meu polígono é o triângulo. Quando n é igual a 4, o meu polígono é um quadrilátero. E quando n é igual a 5, o meu polígono é um pentágono. Ora, o nome do polígono depende do número de lados do polígono. Então, quando n é igual a 6, o meu polígono tem um nome também. Esse nome é hexágono. Quando n é igual a 7, o meu polígono tem outro nome. Esse nome é heptágono. Quando meu n é igual a 8, o polígono tem outro nome. É o octógono. Quando n é igual a 9, o meu polígono tem outro nome. Ele é o eneágono. E quando n é igual a 10, o nome do meu polígono é decágono. Quando n é igual a 11, eu tenho um decágono. Quando n é igual a 12, eu tenho o dodecágono. Quando n é igual a 15, nós temos o pentadecágono. E quando n é igual a 20, nós temos o icoságono. Então você observa que conforme o número de lados, desculpa, aqui não tem esse acento, tá? Você observa conforme o número de lados, o meu polígono tem um nome. Então nós vimos na definição de polígono que é uma figura bidimensional, ele é fechado, é plana, as linhas separatórias são retas e ele é convexo, é uma figura convexa. Ou seja, a região interna da externa, qualquer reta que eu traçar, só entra e sai no caso do polígono somente uma vez. Se não for polígono, pode entrar e sair várias vezes. Tá? E aqui é uma classificação do polígono quanto ao número de lados. Certo. Agora bora ver os elementos de um polígono. Elementos de um polígono. Ora, o polígono possui vários elementos.
O principal deles é o lado. Todo polígono possui lados que são linhas retas, chamadas segmentos de retas. Então, eu vou traçar aqui um polígono qualquer. Eu vou escolher traçar um polígono de 5 lados para ilustrar o que eu quero dizer para vocês. Então, isso aqui é um polígono de 5 lados, que nós já vimos que é um pentágono. Tá, então uma coisa que você tem que saber é que as linhas separatórias sempre elas se encontram nesses pontinhos que eu marquei aqui. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, aqui é o ponto E. Então observa que esta linha separatória AE e a linha separatória AB, elas sempre têm, se você pega num polígono linhas separatórias que a gente chama de consecutivas, uma que vem após a outra, elas sempre têm um ponto em comum. Então esses pontos que eu marquei são pontos onde termina uma linha separatória e começa a outra. Termina, começa a outra, termina. Aqui termina a linha DE, mas começa a linha EA. Aqui termina a EA, mas começa a B. Aqui termina a B, mas começa a BC e assim por diante. Então, quando termina uma linha e começa a outra, você tem esse pontinho. Esse pontinho aqui, que representa o fim de uma linha, de um segmento, o fim de um lado e o começo do outro. Esse pontinho tem um nome. O nome dele é vértice. Então, tu já viu aí que este polígono tem 5 vértices, que é o vértice E, o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. E tem 5 lados também, é um pentágono. O pentágono tem 5 lados e 5 vértices, tá? Então vou dar nome aqui aos 5 lados deste, né? Cada lado é um segmento de reta, que é uma linha reta. O que é um segmento de reta? O segmento de reta é uma linha reta que tem começo e fim, ou seja, ela pode ser medida. Então aqui eu tenho o segmento de reta AE, que é um lado desse polígono, o AB, que é outro lado, o BC, que é o outro lado, o CD, que é o outro lado, e o DE. Então tem os 5 lados. O pentágono tem 5 lados. E eu também tenho 5 vértices. Quem são os 5 vértices? É o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Então, nós vemos aqui os lados do polígono e os vértices. Em todo polígono, o número de lados é igual ao número de vértices. Só que o polígono, além de lados e vértices, ele possui ângulos. E no caso do nosso pentágono, ele possui 5 ângulos internos. Esse aqui é um ângulo interno, um outro ângulo interno, o outro ângulo interno, o outro ângulo interno, o outro ângulo interno. Então, o que é um ângulo interno? Todo ângulo possui 2 lados, tá? Todo ângulo possui 2 lados. Então, o ângulo interno de um polígono, o vértice dele é o vértice do polígono. E os lados desse ângulo são lados do polígono. Então aqui eu tenho um pentágono, que é um polígono, ele tem 5 lados, 5 vértices, e ele tem 5 ângulos internos. 5 ângulos internos. Quem são esses ângulos internos? O ângulo, vou colocar primeiro este aqui de vértice A.
o ângulo EAB. Observa quando eu escrevo ângulo, o chapeuzinho fica em cima do vértice. O ângulo EAB tem vértice A. Agora o ângulo ABC, que é o ângulo de vértice B. Nós temos o BCD, o ângulo de vértice C. Nós temos o ângulo EDC, que é o ângulo de vértice D. E nós temos AED, que é o ângulo de vértice E. Então, tu tem aqui o ângulo de vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. São os 5 ângulos deste pentágono. Então, o que é o ângulo interno? O ângulo interno, ele tem sempre como vértice. Vou até escrever aqui, né? O ângulo interno de um polígono é aquele cujo, opa, vou buscar aqui, tá? É aquele cujo vértice é vértice do polígono e cujos lados são lados de um polígono. Então, isso aqui é o que chamamos de ângulo interno de um polígono. Então, nós já vimos aqui que o polígono ele tem lados, vértices e ângulos internos, né? Só que o polígono tem uma outra coisa que eu acho importante que vocês saibam. Ele tem ângulo externo. Mas o que é o ângulo externo de um polígono, né? Bora voltar lá para a nossa figura. Primeira coisa, o ângulo interno e o ângulo externo, eles têm que ter, para um ângulo ser externo a um polígono, o vértice dele é vértice do polígono. Então, bora lá colocar essa característica. Para meter o ângulo externo de um polígono, o vértice deste ângulo isso para ser ângulo externo de um polígono tem que ser vértice do polígono. Só que tem uma coisa que difere do ângulo interno. Ora, vou escolher esse ângulo bem aqui. Esse ângulo, esse aqui é o vértice do polígono. Aqui vai ter um ângulo interno e um ângulo externo. O ângulo interno, os lados, para esse vértice, o ângulo interno é aquele cujos lados são lados do polígono. Só que o ângulo externo é aquele que o vértice dele é vértice do polígono, um lado dele é lado do polígono e o outro lado do ângulo é o prolongamento do lado seguinte. Então, olha só, vamos lá. Aqui eu tenho um vértice. Nesse vértice estão chegando dois lados. Esses dois lados e esse vértice formam um ângulo interno. Mas quem é o externo? O externo, ele não é formado pelos lados de um polígono.
ele é formado por um lado e pelo prolongamento do outro. Então, os lados do ângulo externo de um polígono são: primeiro lado do ângulo externo é lado do polígono. Segundo lado do ângulo externo é o prolongamento do outro lado, não é o outro lado. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho o vértice D. Aqui eu tenho o lado ED. O lado ED, o vértice D e o lado DC formam um ângulo interno que eu chamei de EDC, que está bem aqui. Mas aqui eu tenho um ângulo externo. Quem é esse ângulo externo? Eu não vou pegar os dois lados para esse vértice. Se eu quiser o ângulo externo, eu não vou pegar os dois lados. Eu escolho um lado, eu vou escolher o ED, prolongo esse lado. Eu prolongo um lado e junto com o outro eu tenho um ângulo. Esse é o ângulo externo. Eu vou abreviar ângulo externo. Tá? Então, para cada ângulo interno, aqui é o interno, eu vou ter um externo. Tá? Então, são esses elementos que eu preciso que vocês saibam. Observa aqui, aqui também, olha. Este é o interno. Esse é o externo, tá? Como a nossa aula já está com mais ou menos 32 minutos, eu vou encerrar por enquanto. E na próxima aula eu continuo distando para vocês os elementos de um polígono, para depois a gente chegar à conclusão sobre várias equações relativas ao polígono, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.